segundo bloco com o professor, doutor Henri. Você falou um pouquinho da questão da tragédia. Eu citei um trechinho, né, da autocrítica, de um elogio que ele faz à tragédia, a questão do trágico como afirmação de vida e não pessimismo, né? E eu gostaria que você discorresse um pouco sobre essa questão da tragédia mesmo em Nietzsche para os nossos telespectadores. Olha, embora esse poema seja um poema de muitas imagens, assim, esse verso final, verdade, o nome dessa mulher, quer dizer, a verdade como uma sedutora, né? A verdade, diria ele em outras ocasiões, como a Circe dos filósofos, ela é um tema ligado. Na verdade, os temas se interligam muito em Nietzsche, né? O tema do trágico, o tema da tragédia, ele tem a ver com a ciência e, portanto, com a verdade. Com a verdade. Né? Quando ele escreve o livro, o primeiro livro, esse livro ao qual nós nos referimos no primeiro bloco, ele, na verdade, hoje nós sabemos, né? Quando esse livro foi publicado na Alemanha, a má recepção desse livro tinha uma explicação muito simples. Ele era uma proposta de interpretação da Grécia e do helenismo única até aquela ocasião. Basta a gente pensar que, por exemplo, Aristóteles era uma autoridade a respeito do trágico por conta da poética até Nietzsche. Né? E depois o livro continua uma autoridade. Mas é como se o livro de Nietzsche causasse uma cesura nessa interpretação, digamos assim, linear da tragédia, que vem de Aristóteles, passa pelo medievo, chega no Renascimento, chega nos modernos, né, passa por toda a questão da querela entre antigos e modernos, passa pelo conflito entre Alemanha e França, portanto, passa necessariamente pelo problema da intuição e da razão, todos os temas clássicos, né? E chega até Nietzsche quando esse tema, digamos assim, sofre um abalo. Então, Nietzsche propõe uma interpretação da Grécia que, de várias maneiras, hoje nós sabemos, mas na época os seus contemporâneos não poderiam ter percebido com essa nitidez que nós possuímos hoje. Mas essa nova interpretação do trágico reabria, digamos assim, o tema do trágico na Grécia e possibilitaria desdobramentos sobre as artes no século XX que só puderam acontecer porque Nietzsche escreveu esse livro. Quer dizer, se a gente pensa na tragédia como um tema da filosofia, e aí a gente já está entrando no terreno da estética, no terreno da filosofia da arte, o que acontece na interpretação de Nietzsche é uma espécie de tentativa de ver na tragédia um impulso de vida. Ora, isso está ligado à recepção da arte em geral. Claro que esse tema a gente jamais vai esgotar nessa conversa. Sim, sim. Mas, em linhas muito gerais, nós podemos dizer que o tema do trágico se liga ao tema da vida, para Nietzsche. Por quê? Porque a interpretação corrente, essa interpretação à qual Nietzsche se opõe, propunha uma interpretação da tragédia que é uma interpretação, diria o Nietzsche, filtrada por valores que não existiam na Grécia. Por exemplo, a culpa, o ressentimento, né? A misericórdia, piedade. Isso não existia na Grécia. Né? Isso são valores e conceitos cristãos. Então Nietzsche atribuía a uma, digamos assim, falsa interpretação do significado do trágico justamente o vínculo dos modernos
com os valores aos quais eles se remetem e se reportavam, né, em suas análises. Todos eles, segundo Nietzsche, filtrados pelo cristianismo. Então havia uma espécie de véu que encobria aos seus olhos o que seria o trágico. Ele propõe, então, uma reabertura da Grécia, do helenismo e do significado da tragédia. Agora, o projeto do primeiro livro é o projeto de um renascimento do trágico a partir da música de Wagner. Isso é uma outra coisa. Certo. Então, tem uma dimensão estética no livro e tem uma dimensão social no livro, vinculada ao momento em que ele foi escrito. Quer dizer, tem no mínimo essas duas possibilidades. Mas o que, acho que para a gente dar uma linha, até você citou a poética de Aristóteles, então, segundo Nietzsche, havia uma leitura da poética, que era a grande autoridade, e essa leitura era uma leitura cristã, vamos dizer, encarregada de valores cristãos. E para os gregos, vamos dizer, não havia isso. Seria, em linhas gerais, isso. Mas não havia na tragédia, até mesmo Aristóteles coloca essa questão da piedade, e do terror, do espanto, da purificação. Isso, enfim, está escrito na própria poética, né? Não me recordo o parágrafo agora. Mas essa questão da piedade, de causar espanto, de causar terror, né? Que até seria a catarse, né? Não estaria realmente próximo de um cristianismo mesmo, de alguns valores cristãos? Olha, a gente pode tomar um exemplo como parâmetro. Não sei se faz sentido também essa colocação. A tragédia que o Aristóteles toma como objeto é o Édipo, né? Um clássico, né? Sim. Remontado até hoje, né? Então Nietzsche toma também o Édipo como exemplo. Então, obviamente, a poética, todo mundo sabe, né? São notas de aula, né? Que o Aristóteles escreveu e que ele desenvolvia durante as suas aulas, né? Nos passeios, nas conversas, etc. O que nos chega, então, são notas, né? Agora, a intensidade das anotações de Aristóteles, obviamente, são de uma grandeza, né? Infinita. Agora, por onde é que Nietzsche pretende, digamos assim, atingir? Porque a leitura que ele faz de Aristóteles é muito ambígua. Se em determinado momento ele diz, bem, o que acontece com os modernos? Eles culpabilizam, por exemplo, o personagem do Édipo. Né? Eles leem o Édipo e culpabilizam o personagem. Né? Ora, é óbvio que do ponto de vista do trágico, no sentido pleno do termo, não faz sentido condenar um personagem, né? Ele não foi escrito para ser julgado. Então, o que Nietzsche dizia? A tragédia ela é julgada à luz de valores que não existiam quando ela foi exibida pela primeira vez, quando ela foi concebida. Mas isso não tem a ver apenas com o cristianismo, né? Tem a ver, e por isso a Grécia é muito importante para Nietzsche, tem a ver com o público. Como é que o público assistia ao Édipo e como é que os alemães vão ao teatro no final do século XIX assistir a uma montagem do Édipo. Quer dizer, isso é central. Eu arriscaria dizer que o público, o problema do público, ou seja, o problema da recepção, é mais central que a problemática que está em jogo teoricamente. Que se expressa na obra. Porque o que legitimava o sentido do drama trágico na Grécia era a interação do público com aquilo que era posto em cena.
E o que determina a incompreensão moderna sobre o verdadeiro significado do trágico é o fato de que o público moderno é incapaz de interagir com o sentido verdadeiro do drama. Ou seja, esteticamente, é quase como se o Édipo não fosse uma obra feita para ser apreciada no nosso critério, né, de relação ativa e passiva do espetáculo. O público moderno é o público passivo. Ele vai ao teatro distrair-se do cotidiano, distrair-se dos labores da vida e do trabalho, etc. E o público ia ao teatro na Grécia com uma outra, né, sensação, perspectiva, né, com uma outra intenção. Aliás, até isso, Nietzsche perguntaria, a função da tragédia é tão distinta na Grécia que talvez nem se possa falar em público no sentido moderno. Quer dizer, moderno, de que aquelas pessoas que iam ao teatro na Grécia iam para ver um espetáculo e não para percebê-lo à sua maneira. Isso não é fácil. Mas isso também remete à questão porque o teatro, a palavra teatro, teatrum em latino, remete ao lugar de onde se vê. E não aquilo que está acontecendo aqui. Exatamente. Então, fazendo um estudo, eu acabei achando essas referências assim, da palavra teatro. Que às vezes o teatro a gente remete ao que está aqui no palco, aqui hoje. Né? E não seria isso. Para os gregos é da onde se vê, é lá que acontece o teatro, né? O teatro. Aí você pode agora entender o peso do Wagner na obra, né? Quer dizer, o Nietzsche imaginava, veja só a intensidade do projeto. Ele imaginava que o Wagner ia, com o seu drama musical, conseguir que o público moderno tivesse a mesma percepção do que se dava em cena que o público grego. Ou seja, há uma utopia praticamente, há um idealismo no primeiro livro muito caro a Nietzsche. Né? Que acabou desembocando até em outras... É um idealismo muito caro.